Você é louco por um doce? Não, prefere o chocolate amargo ou comer algumas folhas de chicória. Ainda tem aqueles que capricham no sal quando vão comer. A sua preferência por um tipo de alimento não é apenas gosto, não. Pode estar ligado com muitas questões emocionais que você tem. Bem-vindo ao Filosofando com o Genshin Jutsu. Toda quinta-feira eu venho aqui pra gente discutir junto e você aprender um pouquinho mais sobre essa filosofia de sabedoria milenar japonesa que é o Genshin Jutsu. Existe uma profunda filosofia que está ligado com os elementos da natureza, que está ligado com os meridianos do nosso organismo, com as vértebras da nossa coluna vertebral. São milhões de ensinamentos, aprendizados e entrelaçamentos para a gente compreender melhor tudo o que existe num organismo e na hora que o profissional credenciado vai atender aquele paciente, toda essa bagagem e informação múltipla que a gente tem vai estar junto na hora de escolher um fluxo. Também a gente escuta o pulso, como a gente diz, tocando os dedos ali no pulso para perceber que fluxos de órgão estão relacionados naquele momento com aquele corpo e que emoções participam ali. Então hoje, continuando com o nosso conhecimento dessa filosofia, nós vamos ver como que a sua necessidade de alimentos doces ou amargo ou salgado, enfim, tem uma relação com alguma profundidade e alguma questão mais sensível, psicológica que está por trás. Na quinta-feira passada, nós já vimos que cada uma das profundidades do Genshin Jutsu tem uma relação com o dia da semana e com uma cor que vibra melhor naquela profundidade e também no dia da semana específico. E aqui nós continuamos a trabalhar com essas camadas que são as profundidades do Genshin Jutsu, percebendo agora que cada uma dessas profundidades tem um tipo de feeling, de emotividade, de padrão psicológico que está por trás de cada uma dessas camadas. E aquele tipo de alimento que você tem uma quedinha a mais, que te interessa, que te atrai mais naturalmente, tem uma relação com alguma dessas profundidades e, portanto, que está por trás de alguma dessas emoções, padrões psicológicos relacionados com a profundidade. Então nós vamos começar aqui pela necessidade de doces. Quem não? Muita gente é chocolatra ou mesmo adora um docinho, não pode ficar sem uma sobremesa. A necessidade, uma vontade maior para o doce está ligado com a primeira profundidade, que é a camada superficial. Mas a primeira profundidade fala muito também sobre uma necessidade de suporte, de acolhimento, de necessidade de ser protegido. É a camada superficial, aquela que protege o nosso corpo com a pele toda. Então, geralmente, quando a pessoa tem mais tendência ou tá numa fase da vida que, nossa, tô começando a gostar mais de doce ou precisar mais de um doce, pode ser que a primeira profundidade esteja presente aí. Além de você olhar onde está faltando essa sensação de maior suporte, você com o Genshin Jutsu também pode tocar algumas travas que ajudam essa preocupação, essa sensação de abandono. Vamos lá então? Iremos nos dar um grande abraço. Pegue a sua mão e passe embaixo do outro braço, os dedos tocando a lateral externa da sua omoplata. E o dedão que sobrou ali na frente toca embaixo da clavícula. Faça o mesmo com a outra mão debaixo do outro braço. Relaxe, sinta esse abraço que te conforta, que faz com que você
se dê o amor que precisa. Então, vamos ver agora se você tem necessidade de alimentos amargos. Bom, o que é um alimento amargo? Não é azedo. Amargo é o jiló, o quiabo, algumas folhas verdes como agrião, chicória. Na verdade, o amargo é que é o oposto do doce. A gente acha que é o salgado, mas não. Quem tem necessidade e gosta de uma comida que tenha um pouquinho mais de amargor, tem duas profundidades que podem estar relacionadas com você, com alguma emoção que está por trás. A segunda profundidade do Genshin-Jyutsu, que é a pele profunda, ela está ligada com as nossas tristezas, quando a gente está mais melancólico, ou quando a gente está com uma sensação de que está perdendo algo e não quer perder, quer se agarrar naqueles velhos conceitos e ganhos que tinha. Essa tristezinha pode ser a causa de você estar necessitando mais de alimentos amargos. Mas, como eu disse, tem outra profundidade que também vai puxar para você querer se nutrir com alimentos amargos, que é a quinta profundidade. A quinta profundidade é aquela que fala do nosso esqueleto, da relação com os ossos. Mas emocionalmente, a quinta profundidade fala do nosso padrão de querer ser super homem ou super mulher, dar conta de tudo, de aparentar para os outros que é capaz de tudo, que tem o seu valor, que segura a onda. Na nossa civilização isso parece até uma qualidade, mas não é. Quando a gente tem que se esforçar, mostrar uma coisa para além do que é a nossa natureza, de uma forma meio exagerada, não é legal. Você está gastando uma energia tremenda. E quando esse padrão emocional está muito presente, é possível também que a sua necessidade de se nutrir com alimentos amargos, novamente, esteja presente. Então eu vou mostrar aqui agora duas dicas de onde você tocar. A primeira para a segunda profundidade, quando você vê que a sua necessidade de amargo vem da tristeza, dos apegos, ou quando vem de um esforço de ser bacana, aplaudido e segurar todas as petecas. Vamos lá? Para a tristeza, nós vamos colocar a mão direita no meio do pescoço, atrás, dedos próximos à coluna, e a mão esquerda na bochecha. Esse ponto da bochecha ajuda a gente a olhar as limitações e enxergar as coisas na posição real que elas têm, enquanto a mão atrás nos ajuda a fluir, confiar mais na vida, naquilo que é possível. Fique por uns 2 minutos ou até mais. Respire, flua, veja a realidade das situações. E agora, para o esforço tentar ser algo, você colocará as 2 mãos na base do pescoço, os dedos tocando aquele ossinho mais saliente da base do pescoço. Essa trava no pescoço atrás ajuda a gente a liberar cargas excessivas que carregamos. Ajuda a gente se soltar. Se for difícil colocar as mãos paralelas, você também pode cruzar as mãos na frente do corpo e tocar o mesmo ponto atrás, relaxadamente. E vamos então agora para a terceira profundidade, que, relacionado com o corpo, está ligado com o sangue. E quando a gente começa a ter necessidade de coisas azedas, aquela que faz a gente enrugar a cara toda, como alimentos cítricos, por exemplo, pode ser para nutrir e ajudar a equilibrar essa terceira profundidade, que emocionalmente está ligado com a raiva, com o nervosismo, com a frustração de que a vida não é do jeito que eu gostaria que fosse. Ou mesmo que as pessoas ao meu redor não respondessem a mim como eu imaginava.
Bem, quando a gente está nessa frustração, nessa irritação, nervosismo, pressão, pode ser que a necessidade desses alimentos mais cítricos, azedos, sejam pedidos pelo organismo para equilibrar essa terceira profundidade. Então vamos lá aprender um pontinho que você toca no corpo para ajudar toda essa questão? Para o nervosismo e irritação, apenas coloque as suas 2 mãos embaixo do bumbum, tocando aquele ossinho pontudo saliente, o isquio. Relaxe nessa posição que ajuda a gente se acalmar, centralizar a nossa energia e fluir em nós mesmos. Como eu costumo falar para os meus pacientes, quando eu indico que eles façam essa autoaplicação da mão embaixo do bumbum, eu digo que aponte com a mão para onde todo o cocôzinho que estava ali na cabeça saiba para onde ele realmente tem que ir. Nós vamos ver agora, então, a quarta profundidade, que no corpo está ligado com os músculos da gente, mas quando a gente tem necessidade de comidas salgadas, aquelas pessoas que tacam sal na comida, na salada, gostam de muito tempero salgado, podem estar precisando equilibrar melhor essa quarta profundidade, que está ligada com o nosso medo. Você que gosta de sal vai dizer, mas eu não tenho medo de nada. Nem sempre medo quer dizer que a pessoa está apavorada, tremendo, acabou de levar um susto ou não sai de casa apavorado. Medos podem estar em camadas muito mais profundas, mas estão relacionadas com a forma como a gente reage na vida. As pessoas que têm uma tendência, às vezes até mesmo porque escondem de si mesmo os medos que permeiam a sua vida, ter essa necessidade de sal, como se através disso pudesse equilibrar esse medo. Então, se você tem uma tendência para sal, mesmo que não confie muito que você está com medinhos aí para serem trabalhados, pode fazer o que eu vou mostrar agora, que equilibra essa quarta profundidade e a necessidade mais forte de sal. Vamos lá? Para ajudar o padrão de medo, as mãos ficarão ali na altura da cintura, tocando o que seria os rins, um pouco abaixo do final das costelas. Deixa as mãos ali e relaxe. Esse ponto ajuda a gente a fluir, acreditar no fluxo da vida. Bem, agora você já aprendeu, quando estiver sentindo muita vontade de algum tipo de alimento, talvez seja algum desequilíbrio em algum desses padrões emocionais. Se inscreva no canal para ir acompanhando tudo que eu vou colocando aqui. E também eu adoro quando você escreve aqui embaixo nos comentários. Me ajuda muito te conhecer, ver as necessidades que você tem, o que você está curtindo mais, enfim. Eu agradeço essa troca maior que a gente pode ter. Um super beijo. No domingo estaremos juntos com as previsões astrológicas para toda a semana. E próxima quinta a gente volta com mais aprendizado dessa filosofia que é o Jinshin Jyutsu.